minhas pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. 22h04. Quão doce tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel, a minha boca, ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho, a tua palavra é. Muito boa noite para você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. Aqui é Maicon de Oliveira e iniciamos o nosso primeiro programa de papo teológico, né? Muita satisfação aí, vamos trazer alguns temas muito interessantes. E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Patrick, que também vai dar sua saudação. Falou, Patrick, como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, boa noite ao pessoal aí. Então, Maicon, é um prazer estar aqui de novo na Rádio Web TK Gospel, dessa vez aí no Papo Teológico, para responder as dúvidas aí do pessoal sobre a Bíblia e a teologia em geral. Então, é isso aí. É isso aí, o Patrick esteve comigo sexta-feira na Frequência Jovem, né? Agora estamos aqui nesse novo projeto, nesse novo programa. E você ouviu a música aí, né? Ela é lâmpada para os meus pés, A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É sobre ela que vamos falar hoje, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, essa luz que nos ilumina, nossa principal regra de fé para o cristão. Afinal de contas, como ela chegou até nós? Será que podemos confiar nela cegamente? Como é que foi que a Bíblia se formou do jeito que ela está hoje em nossas mãos, né? Conhecer a palavra de Deus é algo sempre muito importante e esse é o nosso objetivo do programa, né? E nesse tema, começar falando ali sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. Obviamente não temos como esgotar o assunto, até porque aqui nem eu, nem o Patrick aqui somos teólogos, né? A minha formação é no direito, é jurídica, né? Mas a gente é dois caras meio curiosos aí, então a gente pesquisa bastante. O Patrick tá com 15 anos, Patrick? 15 anos. 15 anos, né? Novinho, eu já tô com o dobro de idade dele, né? Coisa triste. Mas o rapaz desde pequeno aí sempre gostou de pesquisar a palavra, tá sempre às vezes me mandando no WhatsApp, me perguntando coisa ali. E eu também tô sempre questionando, também perguntando. E como eu falei hoje nos stories no Instagram ali, não sabemos tudo, mas aquilo que a gente sabe a gente quer poder compartilhar com vocês. E vocês também, a gente aguarda os recados de vocês ali no nosso WhatsApp 997546922. Anota aí 997546922, né? No decorrer do programa você pode mandar o seu recado, talvez o seu alô, talvez o seu abraço, a sua saudação, ou se dentro daquilo que a gente falar surgir alguma dúvida, né? Sinta-se à vontade em participar. Também estamos ao vivo no Facebook da Rádio Web TK Gospel, né? O nosso áudio está ali disponível. Você também pode comentar por ali, deixar também o seu recado, o seu abraço,
né, que tenho certeza que vai ser bênção. Eu espero que esse programa possa edificar a sua vida e lhe trazer mais conhecimento em nome de Jesus. É a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. A tua palavra é. É isso aí. Como eu estava dizendo, né, hoje a gente vai falar sobre a palavra, sobre como a Bíblia chegou. É o livro mais vendido de todo mundo e dizem que é o menos lido, né? Mas eu não acredito muito, acredito que o pessoal lê bastante a palavra de Deus aí. E eu incumbi o nosso amigo Patrick aqui de pesquisar aí com o pessoal, verificar aí algumas dúvidas que surgem nesse ponto. Mas antes, o porquê desse assunto, né? Por que a gente queria falar sobre isso? Por um motivo simples, né? Porque a nossa regra de fé, ela é a palavra de Deus, ela é a Bíblia, ela é quem a gente usa para defender a nossa fé, defender para ensinar as pessoas. E o grande problema é que muitas pessoas muitas vezes não creem na nossa fé, não têm essa mesma fé que nós, porque a maioria geralmente por duas razões. Ou porque elas acham que milagres não existem, né? Então, assim, principalmente na questão da ressurreição de Cristo, ou porque elas acham que a Bíblia é um mito, e não uma história, é algo que alguém... O Patrick, acho que tem certeza, já tô visto, tem gente que acha certo que um cara chegou, às vezes pegou, resolveu escrever a Bíblia inteira de capa a capa, disse, eu vou pegar uma peça nesses caras, contar uma história louca assim, né? E não foi assim que o troço tornou, né? A gente vai começar a discorrer aí que a Bíblia, ela foi um processo árduo de confecção, né? Muito polêmica de certa forma, porque era um livro muito importante. Então, no momento que a gente consegue colocar isso em diante, a gente consegue ajudar as pessoas a fortalecer a fé delas, né? E ô Patrick, só assim, explanando assim, 4 perguntas que surgiram aí, que a gente vai debater, só para deixar a colherzinha de chá aí pra quem tá ouvindo nós aí. Ok, então, primeira pergunta aqui mandada pelo pessoal é: a Bíblia é a união de textos escritos por diversos homens ao passar de determinados anos. Tenho curiosidade de saber como foram unidos esses textos que formaram a Bíblia. Isso aí é o que a gente tava comentando, o porquê de como é que a Bíblia chegou a esse modo. E aí nessa questão de formar a Bíblia aí, a gente tem duas questões aí, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ambos tiveram formações bem diferentes. E para você que não sabe, né, o Antigo Testamento ele possui aí vários livros. E é o mais polêmico de todos, né, Patrick? Esse a gente vai ver ali que esse aí foi complicado, e foi muito polêmico aí no intervalo de quanto tempo, mais ou menos, para conseguir montar, assim, para ele consolidar o novo... Não é escrever o Antigo Testamento. Para ficar pronta mesmo a redação do Antigo Testamento, demoraram ali por cerca de 1000 anos, né, no total. Gente, 1000 anos. Não foi um grupo de pessoas que chegou num dia de sol e calor e resolveu, vamos fazer o Antigo Testamento, não. Foram 1000 anos de escritos e tem mais ou menos algumas fases que o Antigo Testamento ele começa. Primeiro, tem a oralidade, né? A grande parte das histórias do Antigo Testamento, obviamente, elas foram transmitidas de geração para geração. Aí, tu já viu o telefone sem fio, Patrick, como é que funciona? Sim, já vi telefone sem fio. Esse é o principal argumento pessoal, né, de quem não quer validar a Bíblia, né? A Bíblia é um telefone sem fio, aí não dá pra levar muito a sério. Ah, claro. Mas só que a questão é a seguinte, não é hoje a galera de hoje que não decora nem o telefone de casa mais porque tem o celular. Não, a oralidade há 2000 anos, 3000 anos antes de Cristo, ela era algo muito sério. Então assim, aquela regramento que tu recebia de teu pai, tua mãe, tu tinha a responsabilidade de guardar aquilo na mente. Então assim, a memória do pessoal de guardar as histórias, de serem fiéis àquilo que eles ouviram, era muito mais séria, né? Totalmente mais séria do que hoje. Então, ela primeiramente começa com a oralidade. Depois vem a segunda parte e começa realmente ela a ser escrita, né? Ela começa a ser escrita, começa a vir os vários autores e depois começa a compilação, de juntar esses livros e por fim, então, a fazer o cânon, né? Que cânon significa aí uma medida, né? Algo que mede, que determina ali. E Patrick, qual foi o primeiro tópico que tu tem para responder essa curiosidade de como é que, começando pelo Antigo Testamento, que é o mais polêmico, assim, como é que ele foi se formando, como é que ele foi se desenvolvendo, assim, o negócio? Pois é, né? Então, o Antigo Testamento, ele para os hebreus ali, ele é dividido em 3 partes, né?
Os hebreus eles chamam o Antigo Testamento de Tanar. A palavra Tanar, ela é composta de 3 letras do hebraico, né? O T vem da Torá, a Torá que é a lei dos judeus ali, o Pentateuco ali, os 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Tem o N de Neviim, que significa profetas, então são os profetas ali como Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel. E tem os profetas mais tardios, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros. O K vem de Ketuvim, que significa os escritos. Os escritos ali, então, tem os salmos, né? Que são as poesias ali escritas por Davi e outros salmistas. Provérbios, Jó, o livro de Esther, Ruth, Cânticos dos Cânticos. Então, são esses escritos que não se encaixam nem na lei, nem na palavra dos profetas. É isso aí. No caso ali, os primeiros que tu falou ali seria a famosa Torá, né? Isso. Que é ali Torá. que ela é composta ali pelo chamado Pentateuco, né? Livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse livro ele é o mais, digamos assim, esse conjunto de 5 livros, ele é o que não tem problema nenhum, ele é o mais consolidado. Porque ali é onde tem ele é atribuído, a maioria parte do seu autor a Moisés, e ele é a revelação de Deus para o povo judeu. Ali que está todo o regramento, todo o ordenamento, toda a regra de vida civil, religiosa, moral, ética, ela está toda compilada ali. Então isso aí é o principal manual de regra que o judeu se utilizava para poder, ali a revelação de Deus estava escrita. E como o Patrick ali só organizando aqui, olha só gente, isso aqui é muito importante, né? Porque você já leu a Bíblia já percebeu uma coisa muito detalhada, o Patrick. Ela não está em ordem cronológica. Não está. Ela tá uma bagunça braba. Com certeza. Começa a ler um livro, termina um, quando vê, já vai pula pro outro. Não, mas essa parte eu li mais lá atrás. Porque a Bíblia não foi, isso é importante você ver, a Bíblia não foi organizada cronologicamente. Ela foi organizada por temas. E aí segue os temas. A primeira parte, como o Patrick falou antes, é o Pentateuco, né? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois a gente tem os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, livros de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí tem os livros poéticos, que neles estão inclusive Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Aí vem os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são vários ali, Obadias, Joel. Lembrando que os profetas maiores nem eram porque eram mais altos e nem porque eram mais importantes, mas porque são livros mais maiores. E tem os livros tem os livros polêmicos aí, né? Que nós não, talvez alguns conhecem, outros não, que por muito tempo eles participavam do Antigo Testamento, né? Os famosos Macabeus, né? Judite, Baruque, Sabedoria. Se eu não me engano, são 7 livros que por muito tempo comporam o Antigo Testamento. E essa versão que nós temos hoje do Antigo Testamento, na verdade, isso é muito importante, ela foi composta antes de Jesus. Ela era que, se eu não me engano, ele chamava a composição palestina, que foi feita por judeus. Não sei se tem anotado alguma coisa sobre isso aí. Não. E aí tinha esses outros livros que vieram ali que não eram muito, digamos assim, muito confiáveis, mas que entravam no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Tem alguma coisa que tu já falado sobre a tradução dela, do hebraico? Tradução do hebraico? Isso, que ela foi depois traduzida para o grego, né? Isso. Na época de Jesus ali, a principal versão do Tanakh, né, que os judeus usavam era a Septuaginta. Septuaginta ali era a tradução da Torá e dos profetas ali para o grego. Então essa era a versão principal usada ali pelos judeus da época de Jesus. Isso, e justamente ela foi traduzida para o grego porque, para quem estuda história, né, ali 300, 400 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande ali com o Império Macedônico, ele dominou por boa parte daquela região ali. Isso. Do Oriente, e a língua grega era quase como se fosse o inglês hoje. A língua franca da região ali, que é como se fosse inglês mesmo. E aí então o Antigo Testamento ele acaba sendo traduzido para a Septuaginta. E nessa tradução, esses livros que nós temos hoje, eles já foram traduzidos.
Porém, há alguns que estão no Antigo Testamento que já não foram escritos originalmente em hebraico, e sim foram escritos em outras línguas, que por aí sim já começa a criar uma certa dúvida. E não sei o que mais aí, como é que andou o negócio para formar esse Antigo Testamento aí? Pois é, né? O principal mito que o pessoal acredita, principalmente aí os céticos, os ateus, acreditam que, de repente, certa vez, um grupo de pessoas lá, seja rabis, judeus, tanto faz, foram se reunir lá e decidiram que livro ia fazer parte ou não. Então, essa, na verdade, é uma completa mentira, e não foi isso exatamente que aconteceu. O processo de canonização do Antigo Testamento e também do Novo Testamento foi gradual, né? O que aconteceu foi que as comunidades ali judias, elas pegaram e viram os livros que eram comumente usados, né? Que as aldeias, as tribos judias, elas usavam, iguais às outras, né? Era um livro comum e elas decidiram que esses seriam os oficiais, então. E pra você ver lá a seriedade que era isso. Então, assim, não era assim simplesmente botar porque eu achei isso bonitinho, não. Tinha todo um critério de verificar a veracidade desses escritos, a autenticidade deles. E aí, esses livros apócrifos que a gente chama hoje são esses: Macabeus, Judite, Baruque, tem mais alguns que eu não anotei. Depois de um certo tempo, eles começaram a compor o Antigo Testamento, porém não com autoridade canônica, né? Eles entraram tipo um apêndice, ou seja, eles não poderiam servir como uma autoridade de Deus, mas como os livros históricos. E aqui, para contextualizar, é importante que, resumidamente, a história do Antigo Testamento, como é que ela funciona, já que é em ordem cronológica. Nós temos a história da criação, o chamado de Abraão, patriarca, viemos com a história de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, José, e a ida dos descendentes de Jacó para o Egito. Ali eles se tornam uma grande multidão, se tornam escravos do Egito. Aí vem Moisés, liberta, traz o êxodo, e aí começa a batalha pela nova terra. Uma vez estabelecido nessa nova terra, eles começam a ser governados por juízes, numa teocracia, onde Deus comandava eles, até que eles decidem viver em uma monarquia. Nessa monarquia vem uma série de reis, alguns bons, outros ruins. O reino é dividido em norte e sul, e aí vem a Síria no reino do norte, vem a Babilônia no reino do sul, e escravizam e levam os judeus em cativos. E aí eles retornam novamente, depois de 70 anos, para Jerusalém. O Antigo Testamento, ele gira em torno dessa parte. Qualquer livro do Antigo Testamento que você lê, ele vai estar contextualizado em algum desses eventos. E aí que entra os livros apócrifos, porque eles foram escritos nesse período intertestamentário que a gente chama, que foi naquele período que aparentemente não houve revelação de Deus, mas que de certa forma eles... Eu confesso que eu não li nenhum, não sei se eu li algum livro apócrifo ou não. Não li nenhum livro apócrifo. Eu não li, ouço muito comentário sobre eles. Não sigam nosso exemplo, né, porque os livros apócrifos, exatamente, eles têm um valor enorme, né. Eles não têm um valor como autoridade, mas... Eu ouço muito falar sobre 2 Macabeus, 1 Macabeus, porque era um grupo de judeus que viviam um pouco antes da vinda de Jesus. Então, lendo esses livros, tu consegue entender qual era a visão dos judeus nessa época, qual era a cultura dos judeus, qual era o rolo que eles estavam envolvidos, para entender realmente em que contexto Jesus entrou. Inclusive, com esses livros, muitas vezes tu consegue entender por que existia fariseus, saduceus, os herodianos. Exatamente. Então, quando você começa a ler o Novo Testamento, você começa a entender de onde é que veio esses povos, esses livros apócrifos, que embora não tenham autoridade canônica, eles são muito úteis para nos ajudar a interpretar a Bíblia. E na verdade o Antigo Testamento que nós temos hoje, não sei se tinha notado aí, ele fechou não faz muito tempo, no século XIX mais ou menos ele foi fechado, como nós temos hoje. Porém, se você pegar a Bíblia Católica e outras Bíblias, você ainda vai encontrar esses outros livros, ou como apêndice, ou como apócrifo. Inclusive Martinho Lutero, ele não retirou esses livros no Antigo Testamento, mas deixou eles como apêndice e deu essa mesma orientação. Não serve como autoridade espiritual, mas como história ele é interessante. Mas depois a Sociedade Bíblica ele inclusive retirou esses livros. Isso, a Igreja Católica até hoje ela usa esses livros apócrifos, né, que a Igreja Protestante considera apócrifos, e elas chamam esses livros apócrifos de deuterocanônicos, né? Exatamente. Exatamente, eles são apêndices do Velho Testamento que, por quanto eles não têm um enorme valor teológico, uma certa
validade teológica, eles são importantes livros históricos, né? Pra gente entender o contexto do que aconteceu ali. O porquê que eles não são... Até por que eles resolveram colocar, porque tem alguma coisa que... Como eu falei, o povo hebreu ele foi muito sério ao escolher os seus livros que comporiam o Antigo Testamento, e esse livro começa a ter alguns problemas, como por exemplo, se não me engano, Baruque, né, ele dá no livro um testemunho que ele tá como se ele estivesse na Babilônia, e a gente sabe que Baruque era um auxiliar do profeta Jeremias. A gente sabe que Jeremias não foi para a Babilônia, Jeremias foi para o Egito. Então ali já começa a ter uma dificuldade se realmente foi Baruque que escreveu, quem é que escreveu. Alguns outros livros falam muito, exaltam muito a salvação pelas obras. E nesse período intertestamentário surge muito livro apocalíptico. Então assim, ele vem com um conteúdo muito complicado, que de certa forma ele afronta tudo que se tinha, né, com autoria que não tem como saber quem foi. Então, por isso, o Antigo Testamento ele foi muito bem fundamentado e feito, e essa era a preocupação de quem estava canonizando eles, era saber se os livros realmente eram confiáveis ou não, se tinha uma autoria séria ou não. E para o povo judeu ali, o Pentateuco, esses livros históricos, até porque a maioria dos livros históricos ali foram escritos durante o cativeiro. Então eles foram muito importantes para fechar. E quando Jesus veio, o Antigo Testamento estava praticamente fechado. Era a Bíblia de Jesus, né? Sim, a Bíblia ali, a Septuaginta estava... A Bíblia que os judeus usavam na época de Jesus estava praticamente completa, não faltava nenhum livro. Quando, por exemplo... E aí vem outra pergunta que ontem veio até comentando aqui na rádio, né? Qual é a importância do Antigo Testamento? Ela é super importante, porque essa foi a Bíblia que Jesus praticamente usou para pregar. Era o que os apóstolos tinham. Quando Paulo fala que toda a escritura é útil para o ensino, não tinha Novo Testamento ainda. O que tinha ali era o Antigo Testamento, que eles se baseavam, que apontava para Cristo. Essa é outra coisa importante, né? Como é que o Antigo Testamento a gente... Acho que alguém tinha perguntado, não sei se tem mais uma coisa sobre a canonicidade do Antigo Testamento para colocar nisso, partir para a próxima. É isso aí, então acho que de canonicidade do Antigo Testamento, basicamente seria isso, né, Patrick? Seria isso. Daí a gente já explicou sobre divisão do Antigo Testamento, né, os livros apócrifos ali e os livros históricos, né? E outra coisa que daí é importante, por que a gente falou antes nessa divisão de livros ali, né, o que são livros históricos, o que são livros poéticos, o que são livros... Porque isso tem toda a diferença na hora de você ler o Antigo Testamento e interpretar. E aí começa a bagunça. O problema das pessoas é, às vezes, ler livro que é poético e começar a tratar ele de forma literal, de forma como fosse uma narrativa. É a mesma coisa se pegar aquela música, eu me rasgo por inteiro. Não, ninguém tá se rasgando assim, com uma faca se rasgando. Não, é uma poesia. Né? Assim como tantas músicas que vem com frases ali, que se tu pegar literalmente ali o que o cara tá fazendo, não confere. É um sentimento sendo expressado. Então, quando tu pega um livro de Salmos, até mesmo o livro de Jó, na sua parte, no seu diálogo ali que tem, ele tem toda uma questão de um sentimento humano sendo expressado. Então, com esse entendimento tem que ser lido. Outra coisa é você pegar um texto que é uma narrativa. Você tem que ler como algo que está sendo narrado. E aí entra a famosa palavra que é complicado de dizer, a exegese, que muitos ouvem, né? Que é justamente tentar interpretar um livro de acordo com o que o autor do livro queria falar. E não tu, Patrick, que tu queria pensar do livro. Exatamente. Não é muito perigoso a pessoa colocar e ler um livro de narrativa como se fosse uma poesia e vice-versa, né? Tem que tomar muito cuidado para não interpretar a Bíblia mal. E aí a gente entra no principal livro que dá problema, que é o livro de Gênesis. Que é o livro da criação. É o mais controverso. É a criação. Aí como é a criação. E a questão da criação ela é muito interessante. Porque até no meu stories do Instagram eu postei lá um comentário que o cara faz num livro ali. Que justamente ele avela o problema. Tá, mas se Deus criou todas as coisas, a teoria da evolução de Darwin, como é que fica? Cara, não fica empacado no mesmo lugar. Porque, em primeiro lugar, porque Darwin é apenas uma teoria, nada provado. É uma teoria que ele criou. Só que o livro de Gênesis... Hoje eu vi, até agora lembrei, hoje eu vi um videozinho, acho que o nome do pastor é John Alton, né? No caso eu vi alguém falando sobre ele, deu um exemplo, que ele falou assim, ele mostrou a foto da Terra, né? A foto do planeta Terra, vista do espaço. É muito importante lembrar que a Terra é redonda, né? Caso tenha algum terraplanista ouvindo nós, né? Terraplanistas aí então... Não dá, a Terra é redonda. Ele tirou uma foto do espaço, da Terra, e fez o seguinte, suponhamos que a gente pegasse uma máquina do tempo... E a gente retornasse até lá Moisés.
e pegasse essa foto e mostrasse a Moisés. Moisés, o que é isso? O que tu acha que Moisés responderia, Patrick? Não faço ideia. Vendo a Terra do espaço hoje, como a gente vê. Vendo a Terra do espaço... Olha, eu acho que Moisés, acho que seria mind-blowing. Ele ficaria... Ele é um ponto azul no meio do troço preto. Exatamente. Mas na Bíblia já diz, né? Não lembro exatamente o versículo que diz, mas está escrito que a Terra está posta sobre o nada. Agora... Mas nem essa é a questão. Mas a questão é que assim, o Moisés, na época, eles não tinham uma ideia de como é que era a Terra, de certa forma, né? Então, se tu mostrar uma foto da Terra de hoje, se fosse possível isso, né? Pegar lá o DeLorean de Volta ao Futuro e ir até lá, Moisés provavelmente diria que é um ponto azul no meio do preto. E Patrick, tu que tá mais recente no colégio aí, lembra dos livros de história lá, aquelas fotos egípcios lá, assim, aquelas molduras, aqueles desenhos? Sim, tu entende alguma coisa olhando lá? Não entendi absolutamente nada. Pois mas Moisés entenderia e te daria uma aula que seria aquilo. Porque o contexto que ele vivia era aquele. O que o cara quis dizer com isso? Que Moisés, quando escreveu, ele não tinha o mesmo pensamento lógico de como é que era o espaço, como é que era a Terra, de como nós temos hoje. Ele vivia no contexto da época antiga. Aí o cara até mostrou uma foto do egípcio lá de como é que eles criam que era a Terra na visão deles, né? Que era tipo uma cesta, assim, embaixo a Terra, depois um arco em cima que é o firmamento e o sol caminhando por cima. É muito simples, né? Essa era a visão que eles tinham. E Deus, quando ele inspirou a Bíblia, não foi psicografada com alguém trazendo um telão para mostrar, não. Ele respeitou a cultura de cada um que escreveu. E quando Moisés escreveu a criação, ele não estava preocupado em dar uma aula científica para os povos dele. A Bíblia não é um livro científico, exatamente. Né? Ela é um manual teológico, por assim dizer. Exatamente. Ela não é um livro científico. Ela é um livro de fé com uma única história que apontar para Cristo. Né? Lembrando, quem é que escreveu o livro de Gênesis, Patrick? Moisés. Né? Se Moisés escreveu, ele escreveu com que objetivo, para que público? Para os hebreus. Para os hebreus que tinham saído do Egito. Né? Sim. O que o Egito era? Uma grande nação pagã, que tinha deuses para tudo que é ponta, né? Que adoravam o sol, adoravam um rio, adoravam os animais, adoravam um sapo, adoravam a rã, adoravam a serpente e lá vai bombas. E ali Moisés tinha que resgatar a essência do que era o povo anterior e lembrar, gente, quem criou os céus e a terra foi Deus. Quem criou o ser humano foi Deus. E relembrar das histórias que eram passadas e compilar isso no escrito. Então o objetivo de quando Moisés escreve Gênesis ali no primeiro... Tu pode ver que o primeiro capítulo é um capítulo meio poético, né? Ele repete as palavras porque Deus viu que era bom, e haja isso, e Deus viu que era bom, e haja, Deus viu que era bom, né? Então ele escreve de uma forma poética aquilo ali. É literal 6 dias? Não é? Eu confesso, eu não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não é esse o ponto do negócio. O Moisés não está preocupado em explicar. Ele tentou mostrar, olha gente, o sol que os egípcios adoravam foi Deus que criou. Os rios que os egípcios adoravam foi Deus que fez surgir do mar. Os animais que os egípcios adoravam foi Deus que fez. Esse era o objetivo da história, de dizer o livro de Gênesis ali. Ao contrário de Darwin. Darwin queria entender como é que as coisas se fizeram, né? Toda a seleção de espécies. E aí que não tem como tu comparar, porque tu não pode querer dizer que a Bíblia se contradiz com a ciência, porque a ciência tem um estilo de livro que vai apontar para uma temática, e a Bíblia tem outra, então não se conversam. Tu já conhece a história da chaleira fervendo? Não conheço. Cara, eu aprendi essa história, achei fantástico. Tu coloca uma chaleira para ferver ali, a água vai esquentar, vai evaporar. A química e a física vão explicar como é que funciona o aquecimento da água, né? A água aquece porque a temperatura chega a tantos graus, aí a água começa a ebulir, começa a ter o vapor, esse vapor são moléculas, enfim. Cara, tu tem uma tese científica para te explicar como é que a água ela esquenta e evapora. Mas a ciência vai explicar por que a água está sendo esquentada ali. Pode ser para um chá, pode ser para um café, pode ser para um chimarrão, pode ser para fazer uma comida, entende? A tese científica vai explicar o motivo, como as coisas aconteceram na prática. Mas o propósito do que elas existem ali não é a ciência que explica. Ela tem essa limitação porque não é o propósito dela. E aí que entra a palavra. Então assim, Darwin teve uma teoria de como as coisas se fizeram. E a Bíblia apenas diz em quem a fez e por que a fez. Exatamente. Não explicou como ela fizeram. Darwin só disse o como, né? Mas a Bíblia ela disse o porquê, o propósito das coisas. Exatamente. E ali começa a história de apontar a redenção da humanidade. Então assim, por favor, você que está nos escutando agora, né, não caia nesse vacilo de querer muitas vezes achar na Bíblia algo para refutar ou concordar com a ciência,
ou ao contrário, querer usar a ciência para refutar a Bíblia, porque são coisas diferentes. Conhece a história do dia que o sol parou, ô Patrick? O dia que o sol parou. Lá em Sim, Josué? lá em Josué. Tu sabia que Lutero defendia por essa tese que a Terra era plana? Não, que o Sol girava ao redor da Terra? Não sabia dessa. Grande Lutero, reformador, nosso grande Martim Lutero, mas como todos os homens são falhos, Lutero fez essa. Ele, na época que surgiu, não sei se você lembra quem é o cara que dizia que a Terra era redonda, que a Terra girava ao redor do Sol. Galileu Galilei, né? Esse aí. E Lutero, de certa forma, confrontou, não sei exatamente esse filósofo e os anteriores a eles, justamente fundamentando em Josué, porque ele dizia que Josué disse pro sol parar e o sol parou. E aí depois a gente descobre que a Terra é redonda. E aí, a Bíblia tá errada? Não. É coisa diferente, Josué tá falando da perspectiva humana ali. Olha as interpretações, né? Exatamente. É a mesma coisa que até a gente fala. Até a gente diz assim, sabendo que a Terra é redonda, que a Terra gira ao redor do Sol, a gente fala, o Sol tá alto no céu hoje, o Sol tá baixo no céu. Não, filho, o Sol tá sempre alto. Mas é a figura de linguagem que a gente usa porque é a visão que nós temos, sabendo de como funciona o sistema solar. Aí tu imagina naquela época que nem sei se eles ficavam se perguntando se tudo era plano, se tudo era redondo, até porque o conhecimento de mundo era muito pequeno ali, eles conheciam o Oriente Médio só. Sim. Então pra eles ali a linguagem o Sol parou e a Lua parou em outro local, que é o que ele via. E ponto, não tem confronto porque a Terra... Cara, é o que o autor escrevia na época. E qualquer outro autor da antiguidade escrevesse alguma coisa parecida, ia ser no mesmo sentido. Então, assim, não existe ficar dizendo que a Bíblia defende isso, defende aquilo científico. Não, esquece. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um manual de fé, um manual de teologia, que nos mostra quem é Deus, que nos revela a justiça, os atributos de Deus e nos aponta para um Salvador. Então leia a Bíblia com esse princípio. É isso aí, tomando um fôlego agora, né? Aguardando aí você, se você quiser olhar no Facebook aqui, se você quiser deixar um recado aí, uma perguntinha aí do aquilo que a gente já falou, né? Sobre como o Antigo Testamento se formou, sobre como a importância de interpretar ele corretamente, finalizar. E o último que a gente falou agora é o principal. A Bíblia não é um livro científico, então não queira usar a Bíblia para refutar a ciência ou vice-versa. A Bíblia tem um outro propósito. Mas avançando, Patrick, agora a gente falou do Antigo Testamento, agora mas tem o Novo Testamento também, né, Patrick? Isso aí. Então, Novo Testamento aí, contando aí a vida de Jesus, a missão dos apóstolos aí, a pregação e o evangelho. O Novo Testamento foi mais tranquilo de se fazer o cânon nele, né? Sim, tem os concílios e a reunião da igreja lá, e é isso. Até porque o Novo Testamento ali, o principal motivo, digamos assim, o filtro deles ali era saber se quem escreveu era algum apóstolo, ou no máximo alguém próximo ao apóstolo, e se estava de acordo com a doutrina que Jesus falou, né? E ponto. O que fugia disso era totalmente descartado, pela importância que os apóstolos, testemunhos oculares, tinham disso. Mas aí veio o cara que vai dizer assim, mas e quem disse que esses pergaminhos são autênticos mesmo? E aí, meu caro Patrick, tu sabe qual é o período menor que tem entre a data do fato e o próximo documento escrito? Pois é, então o Novo Testamento ele foi escrito ali, todo o Novo Testamento foi completo mais ou menos ali entre 50 e 70 a.C., né? E daí o ateu vai falar, mas é muito tempo depois da morte de Jesus, 20, 40 anos depois. Mas, gente, para formar um mito assim desse tamanho, como foi a morte e a ressurreição de Jesus, principalmente porque os apóstolos não tinham nada a ganhar com isso, demora muito tempo. Então, assim, o mínimo que a gente esperaria, se fosse realmente um mito, seria cerca de 100, 200 anos depois. Aí sim que a gente poderia dizer que o Novo Testamento é um completo mito. Exatamente. E pra quem aí curte aí, cara, sabia que os livros de Aristóteles, Sócrates aí,
que eu que estive vindo na faculdade, tive que ver muito isso aí. Eles viveram antes de Cristo, né, Patrick? Se não me falha a memória, né? Isso. E os pergaminhos, assim, os escritos mais antigos deles são mais ou menos de 1000 anos de diferença. Ou seja, depois de 1000 anos da vivência de Aristóteles, Sócrates ali, que tem pergaminhos, né, mais antigos. Antes disso não tem. O texto original que eles escreveram não existe. Tem as cópias das cópias e a mais antiga tem um intervalo de 1000 anos. E, cara, isso aí ninguém contesta a autenticidade desses documentos. Tu sabe qual é a distância do Novo Testamento pro evento deles? Livros são de 60 anos. Sabe? Aconteceu uma coisa aqui e a cópia mais antiga é 60 anos depois. Cara, isso aí dentro de uma arqueologia, isso é muito próximo. Fora as milhares de cópias iguais que se espalhavam, não tinha imprensa, né? Então as pessoas copiavam e tu pega assim 25 mil cópias de livros assim que são praticamente idênticos, com intervalos ali de 50, 100 anos. Então assim, cara, o Novo Testamento é o compilado de cartas e livros mais autêntico, assim, pela proximidade da data do evento para as últimas cartas. Se eu não me engano, o Novo Testamento ali é um dos livros mais bem documentados, né, da história da humanidade. Né? Cara, se for para ter dúvida de autenticidade, tu tem dúvida então lá de Aristóteles, Sócrates, mas não duvida do Novo Testamento, que tem uma autenticidade muito mais próxima dos escritos e os livros ali. E outra coisa importante no Novo Testamento é a mesma coisa, a questão de interpretação ali. Obviamente ali é mais fácil, são todos relatos, mas ainda assim nós temos 4 evangelhos, né? Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, muito bem. Só que tem uma diferença entre eles ali, né? São chamados os 3 sinótipos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles são muito próximos, parecidos, e tem João, que meio que parece que foge do tom aí. Ele foge um pouco do ritmo dos outros, né? Isso, do padrão. E tu sabe por quê? Não. Isso eu gosto. Se o cara não sabe, eu posso explicar. Não tem graça. O primeiro... E sabe qual foi o primeiro livro que foi escrito? Foi Lucas. Não, foi Marcos. Ah, tá. Assim, a grande corrente, a maioria defende que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito e Lucas e Mateus escreveram os seus evangelhos muito baseado no que Marcos escreveu. Só que tem um detalhezinho. Mateus, ele escreve para o público judeu. Por isso que é ali que você vai encontrar o Sermão do Monte, bem detalhado, né, várias referências do Antigo Testamento ali. Então, assim, o alvo do Evangelho de Mateus é mais o público judeu. Fala mais na cultura judia ali mesmo, né? Não é tão voltado Ele busca muita referência do Antigo Testamento. Mais uma vez, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, validava o Antigo Testamento da época, né? Então, não há o que nós contestarmos sobre a autenticidade. O próprio Jesus Cristo, ele validou o Antigo Testamento. Ele citou em vários livros. Já Marcos, ele escreve para os romanos. Então por isso que você pode ver que Marcos é um livrinho assim que é pai pum, é milagre aqui, milagre lá, curou aqui, assim, parece que não tem uma lógica de história, ele vai contando vários fatos. É só milagre. É só milagre, porque a preocupação dele era mostrar para os romanos que Jesus Cristo era Deus através dos milagres. Afinal de contas, os romanos, eles eram pagãos, né? Não ia ficar explicando coisa de judeu lá, não era esse o objetivo de Marcos. Lucas era o único que escreveu e não foi apóstolo, mas foi um amigo íntimo ali de Paulo, Pedro, né? Então ele tinha acesso e ele mesmo disse no seu livro, né, que ele pesquisou sobre as fontes. Lucas escreveu para o povo grego, o povo gentil, né? Por isso que ele mostra muitos fatos de Jesus curando gentios, centuriões, que ele era o Filho de Deus, mostrando. E eles se basearam muito no Evangelho de Mateus, por isso tem muitas passagens, provavelmente até foram copiadas esses evangelhos. E por que alguma coisa que está em Mateus não está em Lucas? Bom, talvez para o público que Lucas escreveu, aquilo que estava lá em Mateus ele não considerou talvez interessante, ou talvez no momento que ele estava escrevendo não era. Então por isso que, cara, eu sei que o Espírito Santo é que revela a palavra, ele que nos dá a interpretação, mas tu conhecer um pouquinho o autor e tentar viajar um pouco no tempo, entender por que cada coisa foi escrito, muito bug some da cabeça aí. Sim, Michael, eu tava vendo um detetive de casos antigos, sabe? Os casos, eles eram decididos que eles não foram completos, né? Eles não descobriram a totalidade do caso e o cara pegava esses casos e ia atrás, né? Novamente. Esse cara, eu acho que o nome dele é J. Warner Wallace, se eu não me engano. E ele era um ateu convicto e daí ele foi estudar, né, o Novo Testamento para ver se era confiável mesmo a testemunha, né? Porque ali no Novo Testamento tem várias pessoas que dizem que são testemunhas oculares, né? Que viram realmente Jesus ressuscitado, os milagres que ele fez. E ele fez uma análise, né, de todos os evangelhos e ele concluiu que né,
as testemunhas oculares ali, elas estão dentro do padrão, né? Do que as testemunhas oculares fariam, né? A verdade é que, independente de quem seja, as testemunhas oculares de alguma coisa nunca concordam 100% em todos os detalhes. Elas concordam no que é o principal. No caso ali, o principal era Jesus e a vida dele, né? Tudo que aconteceu ali. Agora, detalhes, por exemplo, quantos anjos tinha na tumba lá de Jesus? 1 ou 2, né? Quem viu Jesus ressuscitado, né? E essa parte aí são detalhes que realmente não infligem tanto na história. Mas o que é realmente importante é que Jesus viveu, né? Nasceu, viveu, pregou, morreu e no fim ressuscitou, né? No fim, terceiro dia ressuscitou. Até porque tem algumas coisas que tá escrito ali no Novo Testamento, elas são até meio bizarras, né? A gente até brinca às vezes, né? Tem 2 cegos vindo atrás de Jesus e Jesus pergunta: o que tu quer que eu faça? Pá, mas eu sou cego, tu me pergunta o que quer que eu faça. Parece óbvio. Parece óbvio, né? Então assim, se alguém fosse tentar montar ali um texto, né? Faria o troço mais bonitinho, mais certinho. Então por que ele escreveu aquilo ali? Porque é o que aconteceu, foi o que Jesus falou, cara. Pois é. Então ele escreveu isso. Se fosse um mito, eles tentariam embelezar a história, né? Sim, eis que te digo, já estás curado antes que me peça. Não, é porque o cara realmente perguntou porque os caras queriam ser curados, né? Não sei que eles zoar deles, ou... Enfim, poderíamos discutir biblicamente por que Jesus perguntou pro céu o que queria que fosse feito com ele, né? E o outro fato é das mulheres testemunhar Jesus, né? Sim, as mulheres. Num período que a mulher não tinha valor nenhum, não servia nem de testemunha pra nada. Aí os caras vão inventar uma história dizendo, não, vamos montar uma história, Jesus ressuscitou. Ele não ressuscitou, mas pra dar uma veracidade, pra dar uma confiabilidade, vamos dizer que as mulheres foram as primeiras que viram, tá? Pro pessoal acreditar. Né? Tem que ser muito trouxa, né? Por que disseram que eram as mulheres que viram? Na época ali... Porque eram as mulheres que viram, cara. Na época ali do Oriente Médio, ali em Israel, ali, o pessoal dizia que as testemunhas das mulheres não valiam tanto quanto a de um homem, né? E então, se os apóstolos eles queriam mesmo validar o Novo Testamento, tudo que eles escreveram, eles colocariam: então os homens foram lá, marcharam a tumba, derrotaram os guardas, abriram a tumba, roubaram o corpo e foram confortar as mulheres que estavam tremendo. Não, eles não fizeram isso, eles contaram justamente o que estava ali, né? E por isso já você outro assunto para tentar falar sobre a questão da ressurreição ali, os milagres, porque tem muitas teorias, sepulcro vazio, porque eles roubaram o corpo, foi uma alucinação, mas vocês vão deixar para outro programa só para falar dessas teorias e responder. Mas eu esqueci de falar do Evangelho de João, né? Falamos de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João foi o último a ser escrito, sabia disso, Patrick? Foi o último a ser escrito. Sim. O João. Sim, o João é um evangelho que é bem polêmico, né? Porque eu tava vendo esses dias um ateu que tava falando que o evangelho de João é antissemita, porque ele acusava os judeus de assassinarem Jesus e mandarem matar Jesus e tal, e Jesus dizendo que os judeus são filhos do diabo e coisa assim. Então, né, gente, é uma distorção, assim, sem falar que João era o próprio judeu, né? Então ele tava indo contra ele mesmo, né? João era um judeu, então é meio irônico, né, que o João ia escrever que os judeus eram filhos do diabo, sendo que ele mesmo era um judeu. E o Evangelho de João, claro, e no Evangelho de João tem muito confronto de Jesus com os judeus. Sim. Mas tu pode ver qual é o tom dos confrontos sempre que tem ali. É Jesus mostrando que ele era o Filho de Deus e o próprio Deus. Por quê? Quando o Evangelho de João foi escrito, se eu não me engano, foi 60 depois de Cristo, foi bem depois dos outros evangelhos, tinha uma seita muito grande, o agnosticismo, que estava se espalhando para aquela época. Não sei se você pesquisou essa seita aí. Gnosticismo? Isso. Sim, já ouvi falar do gnosticismo. O que ela dizia, sabe dizer o que ela ensinava? Não sei ao certo. Ela dizia que Jesus Cristo não era 100% Deus. Na verdade, ele era um homem, ele veio como um homem aqui, então ele negava um pouco essa divindade de Deus. E se tu for perceber as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, ele tem um versículo lá que ele chega a dizer, né, que o Pai e o Filho, os três são unânimes, que Jesus é Deus, que o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo não é Deus. E o evangelho dele já começa como? No princípio era o verbo. Ou seja, João já não tá nem preocupado em contar como é que Jesus nasceu, como é que... Não, ele já entrou rasgando para dizer, Jesus era o verbo, Jesus estava com Deus. Porque ele escreveu esse evangelho porque ele já sabia que tinha o evangelho de Mateus, já sabia que tinha de Marcos. O próprio Lucas, quando fala o evangelho, diz, eu sei que muitos outros livros foram escritos sobre isso, mas eu quis fazer em ordem cronológica, isso é um detalhe. Lucas procurou fazer em ordem cronológica. Mateus e Marcos estavam sabendo se era no começo, se era no fim, e vinha na mente o que Jesus fazia metendo, né?
Então isso aí que é o bacana, era gente simples que escreveu, não era um escritor profissional, com toda a técnica literária, até nem existia naquela época essas técnicas literárias, né? Os caras escreveram o que me vinha na cabeça. E João não, João fez um evangelho para justamente fortalecer os cristãos na época, para eles não caírem no agnosticismo. Por isso tem poucos milagres, se não me engano tem 7 milagres que João fala. A maioria tentando mostrar os diálogos que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o eu sou, Jesus é o verbo, né? Mostrar assim, deixar claro para os cristãos na época, olha, não cai nessa heresia, Jesus é Deus. Por isso que esse evangelho de João ele destona tanto. Porque João não está preocupado em lembrar aqueles outros milagres, porque ele já sabia que tinha evangelhos falando sobre isso. Ele queria fortalecer a igreja. Então, os evangelhos são um ponto de vista diferente, né? Exatamente, da são vida perspectivas de Jesus, diferentes. E de certa forma eles se completam, com perspectivas diferentes, mas no ponto principal eles todos se completam. Como dito anteriormente, eles podem discordar dos detalhes, mas o principal, que é a ressurreição, eles concordam, né? Com certeza. Exatamente. É isso aí, já estamos aí mais 10 minutinhos, passou muito rápido o programa de hoje, mas não podemos deixar passar aí, Patrick, tu tinha mais uma coisinha pra falar aí ainda. Pois é, então, assim como no Antigo Testamento, o pessoal tem essa visão de que o Novo Testamento ali se juntou lá o pessoal no Concílio de Nicéia lá, por ordem do Imperador Constantino, e de repente ele mandou que tais livros entrassem no Novo Testamento, né? Mas a questão é que também não foi isso que aconteceu para o cânon do Novo Testamento, né? Principalmente porque o cânon do Novo Testamento já estava decidido ali entre as comunidades cristãs há muito tempo antes de Constantino. E também tem o fato de que Constantino era analfabeto, então ele não era uma pessoa muito culta, né? Não sabia ler e escrever, muito menos tinha alguma autoridade teológica. É, isso aí. E mais uma vez, justo porque assim, ninguém escreveu ali o Novo Testamento, vamos escrever um Novo Testamento. As cartas eram escritas, eram passadas de igreja para igreja, né? Ó, eu recebi essa carta de Paulo, recebe essa aí, eu recebi essa, não toma aí. E eram passadas, só o que começou a acontecer? Era muita heresia, começou a surgir, né? Era heresias, eram várias teorias ali. E a igreja falou assim, não, a gente precisa limitar isso aí, porque o pessoal está começando a se perder. Então o que acontece? Eles começam a compilar essas cartas por vários anos, vão pegando, essa carta aqui foi escrita por Paulo, essa aqui é autêntica, então vamos guardar, essa aqui tem autoridade, essa aqui tem que ser, essa aqui é a base, se vir uma outra carta falando ao contrário disso, então a gente corta ela fora. Então eles vêem nessa necessidade de fechar um cânon, dizendo, ó, esse Novo Testamento aqui, esses são as cartas com autoridade inspirativa de Deus, que são os que os apóstolos escreveram, né? O que não concordar com isso tem que ser anátema, como diz Paulo, é maldito. Então o cânon se deu justamente pela propagação de muitas heresias, principalmente o agnosticismo, que no primeiro século era uma das principais, vamos dizer assim, agora fugiu a palavra que eu ia dizer, mas era o principal tormento dos apóstolos que tinham, era essa seita. E até hoje, né, seitas sempre surgem, né, mas pra te ver, na igreja primitiva surgia muito isso e, cara, o que tem que valer é o que os apóstolos disseram, né. Pra vocês verem, mesmo na época dos apóstolos, aqueles que tiveram pessoalmente com Jesus, já existia essas heresias, né, essas falsas crenças aí de cristãos. Então, né, inclusive nessa época também por esses gnósticos, né, da época dos apóstolos, também foram escritos vários apócrifos, vários textos, que como o Maicon falou, foram cortados por não se encaixarem, né, com a doutrina cristã. É, isso aí. Né, então agora no finalzinho do programa, agora se você ainda quiser deixar um recadinho, deixar uma pergunta aí, né, no 997546922, ou ali pelo Facebook ali, deixa um abraço ali pra gente mandar um alô, um recadinho ali, que já estamos chegando em mais 8 minutinhos de programa. A gente vai de música agora para tomar uma aguinha, tomar um arzinho aqui, e já voltamos aí para passar a régua aí para fazer o fechamento aí desse trabalho aí de hoje aí, beleza? Já voltamos. Deus quem fez o sol para nos aquecer. Foi Deus quem fez a lua
sua própria imagem apareceu, a semelhança do Filho de Deus. Criou um firmamento e o chamou de céu, foi separando as águas, assim criou o mar. E o Deus que era bom, assim surgiu a terra, e Deus se alegrou por ela ser tão bela. Por tudo que Ele fez, oremos ao Senhor. Por tudo que Ele fez, ao Criador. Por tudo que Ele fez, louvemos ao Senhor. Por tudo que Ele fez. É isso aí, estamos chegando no finalzinho aí. Tem um recadinho aí especial aí, Patrick. Lê pra nós aí então. Aqui temos um recado da Ana. A Ana que estava aí até há pouco tempo com nós aí no programa Vida Feminina. Isso aí, então a Ana aqui mandou pra gente. Não é uma pergunta, mas queria dar os parabéns pra vocês. O programa está incrível. Tô tirando muitas dúvidas e aprendendo muito aqui. É isso aí, show de bola. Esse aqui é nosso objetivo aí, poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas aí, né, e compartilhar conhecimento aí. E pra fechar aí, Patrick, aí, né, vamos só fundamentar aí, alguém perguntou aí qual a importância da sola escritura, né, que pra quem não sabe é um dos temas da Reforma Protestante, que somente as escrituras. Patrick, por que a importância de termos aí as escrituras como a nossa base e norte da nossa fé? A sola escritura ali é a base da nossa fé, porque nós investigamos, né, e sabemos que elas são inspiradas por Deus, né, são divinamente inspiradas aí, e elas são coerentes e são o principal fundamento da nossa fé, né, que a história unida ali de Jesus, a biografia, a vida dele, a ressurreição, né, a salvação da humanidade é o principal foco das escrituras. É, isso aí, né? Tem a Bíblia como seu principal manual da fé, porque ela realmente, como dizer, ela não foi criada da noite pro dia, ela não foi compilada por alguém que estava afim, não, ela foi inteiramente verificada, confirmada se os escritos eram autênticos, suas autorias, para justamente fortalecer a fé e não deixar nenhuma heresia, né? Muitos livros apócrifos aí entraram, muita gente tentou com certeza escrever coisa para poder, se até hoje a gente escreve coisa 2000 anos depois da ressurreição, há muitos escritos aí tentando invalidar a palavra, tentando dizer o que ela não é, né? Interpretando ela de forma muito simbólica, né? Dizendo aí que o livro de Jó não é real, que o livro de Jonas, enfim. Naquela época também tinha, ela foi sendo construída com muita autoridade pelos pais da igreja, pessoas de autoridade que conheciam, que se debruçaram em cima de papiros para pesquisar, identificar. Então, assim, você tem uma Bíblia em casa, você pode ter confiança no que está ali, realmente foi escrito o que está ali. E mais ainda, ele não é simples um documento qualquer, ele é a inspiração de Deus, ele é a própria palavra de Deus manifestada aos homens. E por isso, leia a palavra, leia a Bíblia, leia com sabedoria, como a gente deu algumas dicas ali, procure identificar, se você puder, quem foram os autores dos livros, para quem essas pessoas escreveram, né, para justamente você poder entender, ler com riqueza, poder tirar o máximo do que ali diz, né? Imagina só, Patrick, se eu falar alguma coisa para ti hoje, daqui a 20 anos, alguém aí pegar isso que eu falei para ti, cara, você não entendeu o contexto que eu vivia hoje, nós estávamos no meio da pandemia, que estava tudo fechado, cara, daqui a pouco ele vai tirar tudo fora do que eu quis dizer. Né? O contexto é muito importante, né? E para ler a Bíblia de forma correta tem que prestar muita atenção no contexto, né? O estilo de escrita que o escritor usou, né? O profeta, o salmista, quem seja, e prestar muita atenção no contexto e no estilo de escrita, né? Dos escritores da Bíblia. Exatamente. Então, deixamos aqui nosso incentivo aí que você possa querer ler ainda mais essa palavra, essa Bíblia que você tem talvez em casa, que daqui a pouco está empoeirada lá debaixo
vá lá abrir ela, porque ela tem muita riqueza, ela tem coisa séria ali, e ali está o principal, ali está a salvação da humanidade, ali está todo o plano de redenção de Deus para sua vida, e é ela que vai te dar o caminho realmente a Deus. A ciência pode te explicar muita coisa, a ciência pode explicar como funciona o universo, como funcionam as leis, como funciona, cara, a ciência pode te dar muitas respostas, mas a resposta de por que você está nesse mundo e para onde você vai, somente a palavra de Deus tem essa resposta. Então leia a palavra, saiba que você não está nesse mundo por acaso. A sua própria máquina, o seu modo de você pensar, o seu cérebro, o seu corpo, olhe para você e veja o quão complexo você é. E você vai entender que alguém muito superior lhe fez. Patrick, seria isso por hoje então? Até tinha mais umas coisinhas aí, mas o tempo está estourando. Pois é, o nosso Vamos tempo tá deixar acabando para uma aqui. próxima aí, ver o que o pessoal aí comenta. O tempo passa rápido quando a gente conversa, né? Eita, nós, né? Então aí você que se quiser deixar alguma sugestão de tema, alguma coisa que você queira que a gente comente, que você manda pra nós, manda no WhatsApp da rádio ali, 997546922, ou comente nessa live aí. A gente vai estar fazendo um esforço aí pra tentar debruçar e explicar, e daqui a pouco, quem sabe, até trazendo alguém aí com mais autoridade pra explicar. Então é isso, a gente agradece todo mundo que esteve até agora ouvindo conosco aí, a atenção de todos vocês aí, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Patrick, deixe seus abraços, seus beijos aí pra que você quiser deixar. Então tá, novamente, muito obrigado, Maicon, pelo convite aí de estar respondendo aí as dúvidas do pessoal, né, a teologia, formação da Bíblia, e eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que tá nos ouvindo, né, que aprendeu alguma coisa com isso. Mandar um abraço aí pra minha família, meus pais, né, e minha madrinha também tá ouvindo, a minha Dinda, né. Show de bola. E espero que o pessoal realmente tenha aprendido alguma coisa nova, né, que a gente possa ajudar esse pessoal aí a ler a Bíblia de uma maneira mais correta, de uma forma mais rica. E dar confiança de que o que está escrito ali é verdadeiro, né. Então um abraço também para todo mundo que nos aguardou escutando aí, né, pra minha família, pro pai, pra mãe, pra minha irmã, pra minha esposa, pro meu sogro, pra minha sogra, pro Guilherme aí que estava nos acompanhando também aí, né? Pra toda a galera da Geração Forte aí que estava na escuta aí, muito obrigado aí. Lembrando que sexta-feira tem Frequência Jovem às 10 horas da noite aí, então galera aí fique ligada. E a nossa programação amanhã que segue normal, amanhã às 6 horas tem Roda de Galpão, se eu não me enganei o nome aqui, com Alcione aí, com o Guilherme ali, meio-dia tem a Hora da Informação e muita música durante todo o dia. Então fique ligadinho na nossa programação, fique ligadinho na nossa Rádio Web TK Gospel aí, que estamos apenas começando as transmissões, tem muita coisa boa vindo por aí. Compartilhe, divulgue com seus amigos aí, que isso vai ser bênção na sua vida. Então tá, pessoal, por hoje era só, um grande abração aí e até uma próxima, se Deus quiser e nos permitir. Amém. Você não existia, impossível nisso acreditar.